Aquele momento está gravado a fogo na minha memória. Cada detalhe, cada nuance de desprezo no rosto dela. A tarde de sábado estava vibrante no coração de São Paulo, um mosaico de sons e cheiros. O aroma de milho cozido da minha barraca misturava-se ao perfume caro das pessoas que passavam pela Avenida Paulista. Eu estava ali, com um avental simples e um sorriso no rosto, vendendo sucos naturais e salgados, algo que fazia uma vez por ano para nunca me esquecer de onde vim. Foi então que a vi. Isabela, a mulher que eu amava com cada fibra do meu ser, caminhando em minha direção. Meu coração deu um salto. Ela estava deslumbrante, como sempre, num vestido que provavelmente custava mais do que todo o meu estoque. Mas o sorriso que brotou nos meus lábios murchou e morreu quando seus olhos encontraram os meus. Ela parou abruptamente. O choque em seu rosto foi rapidamente substituído por uma máscara de puro horror e vergonha. Seus amigos, um casal igualmente elegante, pararam ao lado dela, seguindo seu olhar até me encontrarem atrás do carrinho de metal. Lucas. A voz dela foi um sussurro cortante, carregado de incredulidade. O que você está fazendo? Eu senti o sangue gelar nas minhas veias, mas mantive a compostura. Oi, amor, surpresa. A amiga dela, uma mulher chamada Vanessa, soltou uma risadinha abafada. Amor? Isa, você conhece esse vendedor? Isabela ficou vermelha, um tom carmesim de fúria e humilhação. Ela deu um passo à frente, baixando a voz para um sibilo venenoso que só eu podia ouvir. Você está maluco, vendedor ambulante? Que vergonha, Lucas! Eu não posso ser vista com isso. A forma como ela disse isso, gesticulando para mim, para minha barraca, para minha vida inteira de trabalho resumida naquele momento, foi como uma faca girando no meu peito. Isabela, me escuta. Comecei. Mas ela me cortou. Não, eu não vou escutar nada. Ela se virou para os amigos, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. É um engano. Um conhecido distante. Vamos embora. Estou perdendo o apetite. Enquanto eles se afastavam, ouvi o amigo dela, Ricardo, dizer em voz alta o suficiente para que eu e metade da calçada ouvíssemos. Nossa, Isa, que situação. Pensei que você tivesse padrões mais elevados. A risada deles ecoou enquanto se misturavam à multidão, deixando-me ali, parado, com um suco de laranja na mão e o coração em pedaços. Naquele instante, o calor do meu amor por ela congelou, transformando-se em um iceberg de clareza. Por 2 anos, eu a amei incondicionalmente. Agora, pela primeira vez, eu a via pelo que ela realmente era. E a dor deu lugar a uma resolução fria e inabalável. O jogo havia acabado. E ela nem sabia que estava jogando. Para entender a profundidade daquele corte, é preciso entender o quanto eu amava a Isabela. Nós nos conhecemos em uma galeria de arte, ironicamente. Eu estava lá para apreciar a exposição de um novo artista, e ela estava lá, segundo ela, para absorver a cultura. Fomos atraídos um pelo outro instantaneamente. Ela tinha uma risada que iluminava o ambiente e uma ambição que eu, na época, achava inspiradora. Eu, por outro lado, me apresentei como Lucas, um pequeno empresário, alguém que estava começando a vida. Não era uma mentira completa. Eu estava sempre começando algo novo. O que eu omiti foi a escala. Eu sou Lucas Alencar, o fundador e CEO da Varejo Urbano S.A., uma das maiores redes de lojas de conveniência e pequenos mercados do Brasil. Comecei com um único carrinho de cachorro-quente há 20 anos. Eu conhecia a rua, o suor, a humilhação e a glória de construir algo do nada. E mesmo depois de todo o sucesso, eu nunca perdi o contato com minhas raízes. Uma vez por ano, no aniversário da inauguração da minha primeira loja, eu escolhia um ponto na cidade, montava uma barraca e trabalhava como vendedor ambulante o dia todo. Era meu ritual, meu lembrete, minha forma de me manter humilde e de testar novos produtos diretamente com o público. Era um segredo que apenas meu braço direito, um velho amigo chamado Daniel, conhecia. Com Isabela, decidi manter esse segredo por mais tempo. Eu queria ser amado por quem eu era, não pelo que eu tinha. Eu a levei a restaurantes bons, mas não extravagantes. Dei-lhe presentes pensados, mas não excessivamente caros. Vesti-me de forma simples. Morava num apartamento confortável,
mas que estava longe de ser a cobertura de luxo que eu realmente possuía e mantinha vazia. Eu lhe dei o meu tempo, meu afeto, minha lealdade. E pensei que era o suficiente. Havia sinais, é claro. Sinais que eu, cego de amor, escolhi ignorar. A maneira como seus olhos brilhavam um pouco mais quando falávamos de amigos ricos. Os comentários casuais sobre como seria bom não ter que se preocupar com contas. A sutil decepção em seu rosto quando eu dizia que não poderíamos fazer uma viagem de última hora para a Europa porque era muito caro. Ela falava constantemente sobre o tipo de vida que queria, uma vida de luxo, de status, de ser admirada. Meu sonho, Lucas, ela me disse uma vez, deitada em meus braços, é casar com um homem que possa me dar o mundo, sem perguntas. Naquele momento eu sorri e a beijei, pensando que, secretamente, eu poderia ser esse homem. Mas a verdadeira questão era, ela amaria o homem que não podia ou que escolhia não o fazer. Eu estava conduzindo um teste silencioso, um experimento do coração, e a cada dia que passava eu ficava mais ansioso pelo resultado. Eu queria que ela me amasse, o Lucas do apartamento simples, o Lucas que se preocupava com o orçamento, o Lucas que acreditava em trabalho duro e humildade. E ela me fez acreditar que amava. Ela dizia as palavras certas, fazia os gestos certos. Eu não me importo com dinheiro, Lucas. Eu me importo com você. Ela sussurrava. Mas suas ações, seus desejos, contavam uma história diferente. Ela estava apaixonada por um potencial que ela projetava em mim, a crença de que minha pequena empresa um dia se tornaria algo grandioso que poderia financiar seus sonhos. Ela não tinha ideia de que esse algo grandioso já existia e que eu estava deliberadamente escondendo-a disso. A humilhação na Avenida Paulista não foi apenas um insulto, foi o resultado final do meu experimento. Foi a prova conclusiva de que a mulher por quem eu teria movido montanhas não hesitaria em me enterrar sob uma se eu estivesse no caminho de sua imagem social. Enquanto eu desmontava minha barraca naquela noite sob o brilho dos postes de luz, a dor ainda estava lá, um fantasma no meu peito, mas estava sendo sobreposta por uma nova emoção, uma determinação gélida. Isabela queria uma vida de luxo e status. Ela queria ser o centro das atenções no mundo dos ricos e famosos. Tudo bem. Eu daria a ela um vislumbre desse mundo. Um vislumbre tão próximo, tão tangível, que ela poderia saboreá-lo. E então eu o arrancaria dela no momento exato em que ela pensasse que o havia conquistado. A primeira coisa que fiz quando cheguei em casa foi tomar um banho longo e quente, lavando não apenas a sujeira do dia de trabalho, mas a sensação pegajosa de vergonha que ela havia tentado me impor. A vergonha não era minha, era dela. Eu me olhei no espelho. O homem que me encarava não era um vendedor ambulante derrotado. Era o mesmo homem que construiu um império a partir de um sonho. Era hora de lembrá-la disso. Meu plano começou a tomar forma. Eu não a confrontaria. Não ligaria para gritar ou exigir um pedido de desculpas. O silêncio seria minha primeira arma. Eu a deixaria marinar em sua própria crueldade, imaginando o que teria acontecido com o pobre coitado que ela descartou. Como esperado, ela não entrou em contato. Nem naquela noite, nem no dia seguinte. Para ela, eu havia sido apagado, um capítulo vergonhoso que ela preferia esquecer. Perfeito. Isso tornaria o próximo passo ainda mais eficaz. Liguei para Daniel. Daniel, preciso de um favor, um grande. A voz do meu amigo era firme do outro lado da linha. Qualquer coisa, chefe. Você sabe disso. O evento de lançamento da Urban Prime. Quero que você o torne o evento mais exclusivo do ano. Quero que toda a elite de São Paulo esteja implorando por um convite. A Urban Prime era nossa nova linha de mercados gourmet, o projeto mais ambicioso da varejo urbano até hoje. O lançamento da loja principal, um colosso de vidro e aço no bairro dos Jardins, estava programado para dali a um mês. Já está no caminho certo, Lucas. A equipe de marketing está fazendo um trabalho incrível. Eu quero mais, insisti. Quero que seja lendário. E mais uma coisa. Há uma mulher, Isabela Moraes. Quero que você garanta que ela receba um convite. Não apenas um convite. Um convite VIP, entregue em mãos por um mensageiro, numa caixa de veludo. Faça-a sentir que é a convidada de honra.
Daniel ficou em silêncio por um momento. Isabela? Ah, sua Isabela? Ela não é mais minha. Respondi, a voz desprovida de emoção. E ela não pode saber que o convite veio de mim. Faça parecer que veio de um patrocinador, de uma revista de luxo, qualquer coisa. Apenas certifique-se de que ela acredite que foi escolhida por seu status, por sua influência. Considere feito, disse Daniel. Mas, Lucas, você está bem? Eu nunca estive melhor, meu amigo. Estou apenas reestruturando meus ativos. Nos dias seguintes, a Operação Isabela entrou em ação. Enquanto eu me afastava, o mundo que ela tanto desejava começou a se aproximar dela. Ela recebeu o convite, exatamente como eu planejei. Mais tarde soube por uma fonte que ela quase desmaiou de excitação. A grande inauguração da Urban Prime era o assunto da cidade e ela tinha um ingresso dourado. Para aumentar a isca, orquestrei mais algumas coincidências. Um famoso blogueiro de estilo de vida a descobriu em um café e postou uma foto dela, elogiando seu estilo impecável. Ela ganhou milhares de seguidores da noite para o dia. Um designer de joias, cuja marca era parceira da minha empresa, ofereceu-se para emprestar um colar de diamantes para ela usar no evento. Ela estava nas nuvens, acreditando que finalmente estava sendo reconhecida, que seu valor inerente estava sendo notado pelo mundo. Enquanto isso, eu continuava a desempenhar meu papel. 2 semanas após o incidente, eu lhe enviei uma mensagem. Um texto simples e humilde. Isabela, sei que as coisas terminaram mal. Senti sua falta. Podemos conversar? A resposta dela demorou horas e foi fria como gelo. Lucas, depois do que aconteceu, percebi que não podemos continuar. Nossos mundos são diferentes demais. Desejo-lhe sorte, mas, por favor, não me contate mais. Estou entrando em uma nova fase da minha vida. A nova fase. Eu tive que sorrir. Ela estava mordendo a isca com tanta avidez. Respondi com a mensagem que eu sabia que selaria seu destino. Eu entendo. Fico feliz por você. Você merece toda a felicidade do mundo. Adeus, Isabela. Para ela, essa foi a minha rendição final, a confirmação de que eu era apenas um obstáculo em seu caminho para a grandeza. Ela estava livre. Ela estava ascendendo. E eu era apenas uma lembrança patética de um passado que ela estava ansiosa para enterrar. A semana que antecedeu a festa foi uma tortura deliciosa para mim. Eu observava de longe enquanto ela se preparava para seu grande momento. Ela postava incessantemente nas redes sociais, mostrando o vestido que havia comprado, o colar que usaria, dando dicas sobre o evento incrível para o qual havia sido convidada. Ela estava se tornando a pessoa que sempre quis ser, invejada, admirada, uma figura no centro do glamour. Seus amigos Vanessa e Ricardo eram seus maiores bajuladores, comentando em cada postagem, alimentando seu ego. Na noite do evento, senti um nervosismo que não sentia desde a abertura da minha primeira loja. Não era medo, era antecipação. A mesma sensação que um caçador sente quando a presa está prestes a entrar na armadilha. Vesti meu melhor terno, um Tom Ford feito sob medida. Olhei-me no espelho do meu verdadeiro apartamento, a cobertura com vista para o horizonte da cidade. O reflexo não era do vendedor ambulante nem do pequeno empresário. Era Lucas Alencar, o homem que construiu tudo aquilo. E esta noite, Isabela finalmente o conheceria. A loja principal da Urban Prime era uma obra-prima arquitetônica. 3 andares de vidro, aço e luz, com um jardim vertical subindo pelo átrio central. A festa de inauguração era tudo o que eu havia imaginado e muito mais. Havia um tapete vermelho, fotógrafos, celebridades, políticos e a nata da sociedade paulistana. O champanhe fluía livremente e uma orquestra de câmara tocava suavemente em um mezanino. Eu cheguei pelos fundos, evitando o alarde inicial. Fiquei em uma sala privada no 2º andar, com monitores que mostravam todas as áreas da festa. E então eu a vi. Isabela chegou como a realeza. O vestido, o colar de diamantes, o cabelo perfeitamente penteado. Ela parou no tapete vermelho, posando para os fotógrafos com uma confiança que ela usava como armadura. Vanessa e Ricardo estavam ao seu lado, desfrutando da glória refletida.
Observei nos monitores enquanto ela se movia pela festa. Ela era uma borboleta social, rindo, flertando, entregando seu cartão para executivos e socialites. Ela estava em seu elemento, um paraíso de status e riqueza. Eu a vi pegar uma taça de champanhe de uma bandeja de prata, seus olhos brilhando com triunfo. Ela olhou ao redor da sala magnífica, um sorriso de pura satisfação em seus lábios. Este era o mundo dela. Ela havia chegado. Às 20:22, as luzes diminuíram um pouco e a música parou. Daniel, meu fiel amigo e subiu ao palco montado no centro do átrio. Senhoras e senhores, sua voz ressoou pelo sistema de som. Bem-vindos à grande inauguração da Urban Prime. É uma honra tê-los todos aqui esta noite. Este projeto foi um trabalho de amor, a realização de uma visão que começou há muitos anos com um único homem. Um homem que acredita que o luxo não precisa ser arrogante, que a qualidade deve ser acessível e que a humildade é a maior força nos negócios. Eu vi Isabela na multidão, prestando muita atenção, a taça de champanhe parada a meio caminho de seus lábios. Ela estava fascinada, provavelmente imaginando o tipo de homem poderoso que Daniel estava descrevendo, talvez seu próximo alvo. Muitos de vocês conhecem a marca Varejo Urbano, mas poucos conhecem o homem por trás dela. Ele prefere ficar nos bastidores, focado no trabalho, não nos holofotes. Mas esta noite, ele concordou em abrir uma exceção. Senhoras e senhores, é com imenso orgulho que lhes apresento o fundador, o visionário, o CEO da Varejo Urbano S.A., Sr. Lucas Alencar. Respirei fundo, saí da sala privada e caminhei em direção ao palco. Enquanto eu descia a grande escadaria de vidro, todos os olhos se voltaram para mim. Murmúrios percorreram a multidão. Eu não olhei para ninguém, exceto para ela. Nossos olhos se encontraram através da sala lotada. O tempo pareceu parar. O sorriso de Isabela congelou, depois se desfez. A cor sumiu de seu rosto, deixando para trás uma palidez fantasmagórica. A taça de champanhe escorregou de seus dedos, caindo no chão de mármore com um estrondo que pareceu ecoar pelo silêncio repentino. Seus amigos olhavam para mim, depois para ela, a confusão e o choque estampados em seus rostos. Eu subi ao palco, parei ao lado de Daniel e me virei para o microfone, meu olhar ainda fixo nela. Boa noite, comecei, minha voz calma e firme. Obrigado, Daniel. E obrigado a todos por virem. Eu fiz uma pausa, deixando a tensão crescer. Daniel falou sobre visão e humildade. Esses são os pilares da nossa empresa, porque foram os pilares da minha vida. Eu comecei, como alguns de vocês sabem, como um vendedor de rua. Aprendi o valor do trabalho duro, da perseverança e, o mais importante, aprendi a ler as pessoas. A rua te ensina a ver além das aparências, a ver o que está no coração de alguém. Meu olhar não se desviou do dela. Ela estava paralisada, uma estátua de horror no meio de um mar de rostos curiosos. Recentemente, continuei, conduzi um pequeno experimento pessoal. Eu queria saber se, em um mundo tão obcecado por status e imagem, o verdadeiro caráter ainda importava. Eu me apresentei a alguém como um simples vendedor, o homem que eu era no início, para ver se seria valorizado por quem eu sou, não pelo que eu tenho. A multidão estava em silêncio absoluto, todos sentindo o drama se desenrolar, mesmo que não entendessem todos os detalhes. Descobri que, para algumas pessoas, a fachada é tudo. Elas não amam o homem, amam a ideia do que ele pode proporcionar. Elas não veem a pessoa, veem um trampolim para seus próprios desejos materialistas. E quando confrontadas com a realidade humilde do trabalho honesto, elas não sentem compaixão, sentem vergonha. As lágrimas começavam a brotar nos olhos de Isabela. Lágrimas de humilhação, não de remorso. Esta loja, eu disse, gesticulando para o espaço ao nosso redor, não é apenas um negócio. É um testemunho do fato de que você nunca deve esquecer de onde veio e nunca deve julgar alguém pelo trabalho que faz. O homem que vende milho na rua pode ter mais integridade do que o homem em um terno de R$ 10.000. Finalmente, desviei meu olhar dela e me dirigi à multidão em geral. Para celebrar essa filosofia, tenho um último anúncio. A Varejo Urbano S.A.
está doando esta noite 10 milhões de reais para fundar o Projeto Dignidade, uma nova fundação que fornecerá microcrédito e apoio para vendedores ambulantes e pequenos empreendedores em todo o Brasil. A sala explodiu em aplausos. Fotógrafos correram para a frente do palco. Eu permaneci ali, observando Isabela, que agora estava sendo consolada por seus amigos chocados. Nossos olhares se encontraram uma última vez. No meu, havia uma finalidade fria. No dela, a ruína de um sonho que ela havia acabado de perceber que era um pesadelo. Eu não senti triunfo, nem mesmo satisfação. Senti o alívio profundo e limpo da liberdade. Assim que os aplausos diminuíram e eu desci do palco, fui imediatamente cercado por pessoas que queriam me parabenizar. Eu apertava mãos e sorria, mas meus olhos procuravam por ela. Ela se foi. Desapareceu na multidão, arrastando seus amigos e sua humilhação com ela. Foi a melhor coisa que ela poderia ter feito. Uma confrontação teria sido confusa, barulhenta. O desaparecimento dela foi uma admissão de derrota. Mais tarde naquela noite, depois que a maioria dos convidados havia partido, Daniel se aproximou de mim no terraço do último andar. A cidade de São Paulo brilhava abaixo de nós. Você a destruiu, Lucas, disse ele, não com julgamento, mas com uma observação silenciosa. Não, respondi, olhando para as luzes. Ela se destruiu. Eu apenas acendi a luz para que ela pudesse ver o que havia feito. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou como fogo. Não os detalhes íntimos, é claro, mas a parábola que contei no palco. A imprensa adorou. O CEO milionário com coração de vendedor ambulante. Minha doação para o Projeto Dignidade se tornou notícia nacional. A Varejo Urbano S.A. nunca teve tanta publicidade positiva. Isabela, por outro lado, desapareceu da cena social. Suas contas de mídia social foram desativadas. O blogueiro que a descobriu postou uma retratação confusa, dizendo que havia sido enganado por aparências. O designer de joias discretamente pediu o colar de diamantes de volta. O mundo que ela trabalhou tanto para construir desmoronou em questão de horas. Cerca de um mês depois recebi uma carta. Sem endereço de remetente, mas eu reconheci a caligrafia. Era dela. Era curta, apenas algumas frases. Eu sinto muito. Eu fui uma tola. Eu te amava, Lucas. Do meu jeito torto. Eu só queria tanto uma vida diferente. Eu entendo agora. Seja feliz. Dobrei a carta e aguardei. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que eu receberia. E era o suficiente. Eu não a odiava. Eu sentia uma espécie de pena triste por ela. Ela passou a vida inteira perseguindo borboletas brilhantes, sem nunca perceber que a verdadeira beleza estava no jardim que ela se recusou a cultivar. A vida continuou. O Projeto Dignidade decolou, ajudando centenas de pessoas a começarem seus próprios negócios. A Urban Prime se tornou um sucesso estrondoso. E eu? Eu encontrei um tipo diferente de paz. A perda do que eu pensei ser o amor da minha vida abriu espaço para algo muito mais importante: o amor próprio. Eu não desisti do meu ritual anual. No ano seguinte, no mesmo dia, montei minha barraca em uma parte diferente da cidade. Um bairro mais humilde, onde as pessoas não se importavam com marcas de grife. Passei o dia vendendo sucos, conversando com as pessoas, ouvindo suas histórias. No final da tarde, uma mulher se aproximou da minha barraca. Ela era uma professora, dava para ver pelos livros que carregava e pela expressão gentil em seus olhos. Ela comprou um suco de abacaxi e ficamos conversando por quase uma hora. Ela falou sobre seus alunos, sobre sua paixão por ensinar. Eu falei sobre a importância de se manter conectado com a comunidade. Ela não tinha ideia de quem eu era, e isso foi revigorante. Você parece muito feliz fazendo isso, disse ela com um sorriso. E pela primeira vez, eu olhei para o meu carrinho de metal, para o meu avental manchado de suco, para as ruas movimentadas de São Paulo, e respondi com total e absoluta honestidade. Eu sou, eu disse. Eu realmente sou. Eu aprendi da maneira mais difícil que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua conta bancária ou em seu status social. Está em seu caráter, em sua bondade, em sua capacidade de ver o valor nos outros, independentemente de sua aparência. Isabela me ensinou essa lição através da dor, e por isso, de uma forma estranha, eu serei eternamente grato. Ela me libertou de um amor que era uma ilusão
e me mostrou o caminho para um tipo de riqueza que o dinheiro não pode comprar. O que você faria se estivesse na minha situação? Você teria se vingado da mesma forma ou teria escolhido um caminho diferente? Acredita que as pessoas podem realmente mudar ou o caráter delas é algo fixo? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você pensa. Se você gostou desta história, por favor, clique em curtir e se inscreva no canal. Fazendo isso, você me ajuda a trazer mais histórias emocionantes como esta todos os dias. E não se esqueça de deixar uma classificação de 1 a 10 nos comentários para mostrar o quanto você gostou. Sua opinião é muito importante para mim. Assista também ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Tenho certeza de que você vai gostar. Até breve.